Maná Diário. Com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa madrugada de segunda-feira. Esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o nosso espírito. Eu sou o pastor Fagner Araújo e estarei com você nos próximos minutos para juntos experimentarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estamos hoje no segundo dia da nossa série de mensagens sobre fé e eu quero mais uma vez ler o nosso texto principal que está em Hebreus, capítulo de número 11, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O versículo de número 6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus! Meus amados, ontem, na verdade, já bem de madrugadinha, nas primeiras horas do dia, nós falamos sobre a seriedade de ter uma fé firme. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento sólido. Apenas recapitulando para que a gente possa dar continuidade daqui para frente, não adianta você construir uma mansão, investir em acabamentos de primeira qualidade, investir em tecnologia, colocando as coisas mais sofisticadas nessa mansão, se ela não tiver base, se ela não tiver estrutura. Tem muitas pessoas que se preocupam muito com alguma coisa que vai aparecer rapidamente. Mas isso mostra uma imaturidade, porque muitas vezes o que não aparece é o que vai dar sustentabilidade para uma coisa que futuramente aparecerá e que terá firmeza, que terá solidez. Não adianta nada construirmos um castelo sem fundação, porque já fica premeditado a ruína, a queda daquele castelo. E assim é a vida de muitas pessoas. Tem pessoas que elas desdobram, tem pessoas que elas se apresentam e muita gente, eu enquanto pastor, você que está aí do outro lado assistindo, tomara que você não seja alguém assim, mas se for, você tenha a oportunidade de reprogramar a sua vida, de estabelecer esse firme fundamento através da palavra que está sendo compartilhada com você todos os dias. Então, existem pessoas que criam uma expectativa gigantesca em todos que estão à sua volta. E todo mundo que está à volta acaba pensando, puxa vida, o fulano de tal, com certeza ele vai ser alguém que vai desbravar, vai ser alguém que vai avançar, vai ser alguém que vai vencer, vai ser alguém que vai levar a palavra de Deus, vai ser alguém que vai desenvolver o ministério. E lá na frente percebemos que é apenas fogo de palha. Por que tem pessoas que não conseguem dar seguimento ao seu ministério, ao seu chamado, à sua vida cristã? Porque eles não tiveram um firme fundamento. Jesus ele disse: aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os ventos, subiram-se os rios e vieram com ímpeto contra aquela casa, e a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E ele diz também que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem nécio que construiu a casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento, os rios subiram e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, porque ela estava estabelecida sobre a areia. Você percebe que o problema não é a casa em si. O problema
não são as circunstâncias em si, porque elas se repetem tanto com uma quanto com a outra. O problema é a fundação, onde essa casa foi estabelecida, onde a sua vida foi estabelecida. A sua vida está estabelecida em Cristo, em sua palavra, ou a sua vida está estabelecida na areia? Porque as chuvas virão, os rios levantarão, virão com ímpeto contra a sua vida. E o que vai fazer a sua vida ficar firme, ela está alicerçada na rocha que é Cristo. Meus queridos irmãos, e eu quero dizer para vocês que é impossível agradar a Deus sem fé. E vou te dizer mais, é impossível você ser salvo sem fé. Não tem como ser salvo sem fé. Não dá para ser salvo sem fé. Está escrito na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Percebe-se que a graça é o que nós recebemos que não merecemos. É um presente sem merecimento. Mas existe um veículo do qual eu posso me apropriar desse presente. E a exigência de Deus é fé, mediante a fé, por intermédio da fé, através do veículo da fé. Não tem como ser salvo sem fé. Uma outra referência que eu quero compartilhar com vocês, ela está em Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 6. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que se você tiver a oportunidade de uma Bíblia, abra sua Bíblia e eu até convido que você marque a sua Bíblia esse versículo. Está escrito aqui assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Isso é tremendo, irmãos. Você percebe que Abraão, a única coisa que ele fez foi crer, foi acreditar. A fé te leva a navegar no campo do espiritual, no reino espiritual. A fé te leva a crer no invisível. A fé te leva para um outro nível. E Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Está escrito também em Romanos, se você puder acompanhar, se não, apenas ouça. Mas Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Olha o que está escrito. Pois não me envergonho do Evangelho. Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Ou seja, a salvação só acontecerá na vida daquele que crê. A palavra do Senhor diz também, no versículo de número 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá por fé. Então, Jesus, ele assumiu o nosso local na cruz. A morte substitutiva, ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E nós somos justificados mediante a fé. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, mediante, por intermédio, através da fé, por meio da fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Então, para ter paz com Deus, eu preciso ser justificado. A palavra justificado, ela é uma palavra jurídica, ou seja, declarado justo, absolvido, está puro, está absolvido do crime. Por quê? Porque a fiança foi paga,
preço foi pago, o sangue de Jesus foi derramado para que eu e você pudesse ser perdoado. Então, a fé não vai apenas me levar a ter benefícios financeiros, a ter libertação de alguma coisa. Não é só isso. A fé vai garantir o maior presente da sua vida, que é a salvação. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então você tem a opção de crer ou não crer. Você tem a opção de acreditar ou não naquilo que o Senhor vem falando, naquilo que o Senhor vem ministrando para a sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor está injetando, através da palavra dele, fé no seu coração, porque é por intermédio dessa fé que eu e você seremos salvos. Talvez você diga assim, pastor, mas é complicado crer. A gente tem passado por tanta coisa, por tantas batalhas, querido. A fé é uma coisa completamente sobrenatural. Não existe fé ilógica. Não tem como você definir fé e lógica. A fé transcende, ou seja, ela sai desse mundo físico e se conecta no mundo espiritual. Ela te liga no reino do Espírito, fazendo com que você tome decisões por fé, fazendo que você renuncie a alguma coisa por fé, fazendo que você se entregue a determinadas situações por fé. E tem mais, o mundo muitas vezes olha para mim, olha para você e acha que somos loucos. Você sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem, mas para quem é salvo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não preciso ver. O que eu preciso, na verdade, é crer. Você não precisa ver, você precisa crer. No mundo existe um ditado: eu tenho que ver para crer. Com a palavra de Deus, você aprende diferente. Se creres, verás a glória de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor deseja revelar a glória dele para a sua vida. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, esteja com a sua vida alicerçada na palavra de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida não será vulnerável. Eu tenho certeza que a sua firmeza no Evangelho não vai ser passageira. O que adianta servirmos a Deus 1 ano, 2 anos e passarmos o resto da vida sem servir ao Senhor e partirmos para a eternidade sem Deus? Se o Senhor te concedeu a oportunidade de conhecer o Evangelho, se agarre ao Evangelho e não solte nunca mais. Tenha a sua vida realmente entregue, tenha uma predisposição de buscá-lo, de servi-lo, de se entregar a Ele. Eu tenho certeza que o Senhor, nessa madrugada, está fazendo com que a sua vida esteja num firme fundamento, um fundamento que é a palavra de Deus. Está escrito também, para a gente finalizar nessa manhã, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se a sua vida estiver fundamentada na palavra de Deus, se a sua fé for realmente o fundamento firme, alicerçado na rocha, que é Cristo, eu tenho certeza que toda essa situação pandêmica, ou seja, qualquer outra circunstância que a vida lhe impor, não vai fazer com que você retroceda, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A nossa pátria está no céu e eu tenho certeza que estamos apenas como peregrinos nessa terra,
aguardando o retorno do nosso Senhor ou a volta individual para cada um de nós. E um dia estaremos na eternidade. E a vida na eternidade que teremos é a vida que levaremos daqui. Então, se eu creio no Senhor aqui, com certeza eu vou viver a eternidade com Ele. Porque não tem como agradar a Deus senão pela fé. E aqueles que desejam agradar ao Senhor precisam agradá-los através da fé. A fé, como eu disse no início, vai fazer você renunciar a coisas que talvez você não renunciaria se não fosse uma questão de fé. A fé vai fazer você ter atitudes que talvez você não teria se não fosse uma questão de fé. Eu quero orar com você nessa manhã, nessa madrugada. Eu quero ministrar sobre a sua vida uma nova unção. Eu quero ministrar sobre a sua vida um fortalecimento no teu espírito para que você vença todas essas batalhas e para que você voe mais alto, mas com segurança e consistência. Aquilo que Deus deseja construir em sua vida ficará sólido em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã, crendo na presença do Senhor. Eu abençoo a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, meu Deus, que está conectado nessa rede de relacionamentos, de entretenimento, nessa rede de informação. Que o Teu Espírito Santo venha mover nessa vida. Senhor, eu estou rejeitando agora toda fé frágil, toda fé que não vem do Senhor, toda fé contrária, que leva essa pessoa a viver uma vida vulnerável. Eu estou repreendendo em nome de Jesus. Eu estou profetizando que esse irmão e essa irmã viverá os melhores dias deles com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro nessa hora rejeitando a escassez na casa dessa pessoa. Eu oro nessa hora repreendendo a enfermidade na casa dessa pessoa. Em nome de Jesus, toda arma forjada no inferno contra a sua vida não prosperará. Em nome de Jesus, haverá alimento na sua mesa, haverá saúde na tua vida, para você e para a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até a madrugada de terça-feira, se assim o Senhor permitir. Que a graça e a paz do Senhor more eternamente em seu coração. Um forte abraço e até lá. Maná Diário. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.